boa tarde a todas vocês. O seu Amazônia Mulher, o programa diário e o mais feminino da região norte, já está no ar. O sangue é uma parte do corpo e, como tal, também pode sofrer doenças e problemas que vão atingir todo o organismo. E quando isso ocorre, é necessário chamar um médico especialista, o hematologista. E para conversar com a gente sobre esse e outros assuntos, nós convidamos o Ildéia Galvão, ela que é hematologista. Muito bem-vinda ao Amazônia Mulher. Obrigada, boa tarde. E a gente agradece o espaço para falar sobre as doenças hematológicas e tirar algumas dúvidas da área de saúde. Nós fazemos aqui, doutora, uma pergunta que é a pergunta-chave do primeiro bloco. Você sabe que diariamente nós entrevistamos mulheres que fazem a diferença na Amazônia e eu pergunto sempre por que delas terem escolhido tal profissão, porque cada uma tem uma historinha diferente para contar pra gente. E eu faço a mesma pergunta a você, por que medicina e por que hematologia? Então, Paula, medicina, assim, desde pequenininha que eu me entendo por gente, eu falo que queria ser médica, né? E a minha mãe, minha família, meus avós sempre contam essa mesma história, que eu sempre falava que eu queria ser médica e ficava brincando com as bonecas, dando remedinho, dando aguinha, baixando a febre. E isso me acompanhou durante todo o meu período escolar e eu tive a sorte de passar no vestibular da UFAM para medicina. E não me arrependo da minha escolha, adoro minha profissão e eu acho que tenho contribuído muito para a saúde do nosso estado e da nossa população. Uma médica hematologista, ela trata de doenças do sangue. Você poderia falar algumas delas, Ildéia? Então, as doenças do sangue, elas são divididas em doenças benignas e doenças malignas, né? As benignas são, assim, o que a população mais conhece, são as anemias por deficiência de ferro, anemia hemolítica. Temos as anemias, as hemoglobinopatias, que são as anemias falciformes, que são principalmente da população negra, em que o Hemoan, o Centro de Hematologia, né, o Hemoan, é responsável pelo tratamento dessas doenças. E temos as hemofilias, que são as doenças de coagulação, são aquelas doenças em que os pacientes, que as crianças nascem com defeitos na coagulação, sempre tem algum tipo de sangramento, são as hemofilias. Também são tratadas na Fundação de Hematologia e Hemoterapia, que é o Hemoan. E temos as doenças do sangue, que são as doenças ditas malignas, que a gente pode dizer que é o câncer, que são as leucemias, né, e os linfomas. As leucemias e os linfomas, elas têm como centro de tratamento tanto a Fundação Hemoan como a Fundação SECOM, que são os órgãos responsáveis pelo tratamento dessas doenças. Então, a grosso modo e no geral, são essas as principais doenças do sangue que a gente tem. E doutora, como que um indivíduo ele pode ter um linfoma ou uma leucemia? Assim, no meu pensamento leigo, né? Eu penso logo que se der uma anemia, não cuidou, vai dar uma anemia profunda. Se não cuidar, vai dar leucemia. É de fato desse jeito? Não. É isso como eu falei, as anemias, a anemia ela é um sintoma, ela não é uma doença. Se o indivíduo tem ao hemograma, vai no médico, o médico identifica que ele tem o número de glóbulos vermelhos diminuído, isso é uma anemia. Então, qual a causa desses glóbulos vermelhos estarem diminuídos? Qual a causa dessa anemia? Então, pode ser desde uma simples deficiência do ferro, que aquele indivíduo, aquele paciente, aquela criança não está ingerindo ferro na quantidade necessária para produzir hemácias, ou pode ser por algum defeito na célula, né, que está produzindo células malignas, que aí a gente fala que são as leucemias. Então, assim, tem que investigar a causa. Então, por isso que quando você tem uma anemia, você procura um médico especialista para identificar qual a causa dessa anemia, que vai desde uma simples anemia por deficiência de ferro, ou que pode ser uma leucemia ou até mesmo um linfoma. Doutora, e por que as gestantes elas têm que tomar uma dose alta de ferro? Então, porque a gestante, né, ela tem o metabolismo dela aumentado, porque ela tem que ter sangue para ela, né, para as atividades vitais dela, coração, pulmão, respiração, e para o bebezinho, para o feto. Então, através e tem que levar nutrientes. Então, ela não pode ficar sem ingerir vitaminas, ferro em quantidades adequadas para que ela tenha uma boa saúde para ela e para o feto. E isso inclui ela ter uma boa quantidade de sangue, não desenvolver anemia. E quando a gestante ela tem
esse bebê e logo após o parto é detectado uma anemia forte nela. Eu estou lhe perguntando isso porque eu, quando engravidei da minha filha, também tive que tomar no pré-natal, ferro e tal. E depois que eu tive a minha filha, o médico detectou uma anemia em mim e eu tive que tomar remédio para sangue na veia. Durante 1 hora eu ficava ali, foi uma caixinha de remédio. Isso acontece por quê, doutora? Então, é porque é uma deficiência na ingestão do ferro. Por algum motivo, você não ingeriu ferro, ácido fólico e as vitaminas em quantidades necessárias para que você não desenvolvesse uma anemia. E o nosso organismo, ele é inteligente. Ele sabe que você tem uma condição de recuperar essa anemia muito mais rápido do que o seu bebê. Então, o bebê fica com uma quantidade de nutrientes, de sangue adequado, e a mãe diminuída, porque o organismo entende que a mãe vai ter uma recuperação muito mais rápida do que o bebê. E aí você, tomando a medicação adequada como o seu médico te recomendou, você recuperou da sua anemia e ficou sem problema e com certeza amamentou o seu bebê, né? E ele ficou saudável e você também. Nosso bate-papo hoje é sobre doenças do sangue. Se você também quiser entrar em contato com a nossa produção e enviar uma sugestão de pauta, é muito fácil através do e-mail amazoniamulher@amazonsat.com.br. Envia aí sua sugestão. Quero já agradecer a todas vocês, aos homens também, viu, que muitas vezes estão mandando em nome das mulheres, que tem uma linda história de vida para compartilhar com o mundo todo. Muito obrigada por esse feedback, viu? E tem o nosso Facebook, que é facebook.com/amazoniamulher. Curte lá que você também vai estar vendo quem são as mulheres que fazem a diferença aqui na nossa Amazônia, assim como o nosso Instagram, que é o @AmazôniaMulher. Segue a gente, que além de você saber quem são as mulheres que fazem a diferença, você também sabe tudo o que acontece nos bastidores do programa. Hoje a minha entrevistada é a hematologista, o Ildeia Galvão, e a gente já conversou bastante no primeiro bloco sobre doenças do sangue, quais são, um pouco sobre anemia. E agora, doutora, eu quero falar um pouco mais sobre a leucemia. Quais são os tipos de leucemia? Então, nós temos 2 tipos de leucemia. As leucemias mieloides agudas, que são as leucemias das células mieloides do sangue, e as leucemias linfocíticas agudas, que são da série linfóide do sangue. Basicamente, são esses 2 tipos que a gente identifica. Qual a mais comum em crianças? Então, as leucemias mais comuns em crianças são as leucemias linfocíticas agudas, que a gente fala as LLA, né? Normalmente a criança é acometida de febre baixa, pode aparecer algum carocinho no pescoço, às vezes na região inguinal, e quando vai fazer hemograma identifica que tem uma anemia, que tem alguma célula estranha. Aí quando o médico vai avaliar, fazer o mielograma, que a gente chama, identifica-se que tem células jovens, que são os blastos, e faz o diagnóstico de leucemia linfocítica aguda. Felizmente, é uma doença que hoje tem cura, tem tratamento. Então, a criança ela passa 2 anos fazendo quimioterapia, depois ela passa por mais 2 anos de acompanhamento, de seguimento, se essa doença realmente está em remissão, e normalmente entre 70% e 80% dessas crianças têm cura. E tem algum tipo de leucemia que atinge em adolescentes, na faixa etária de 15 até a fase adulta? Então, nós também temos em adultos e em adolescentes a LLA, mas uma proporção bem menor, mas as leucemias mais comuns são as leucemias mieloides agudas, em adolescentes, jovens e depois dos 40, 50 anos também tem uma prevalência, né? Também tem tratamento, né, que é feito quimioterapia, mas a maioria das doenças mieloides agudas, das leucemias mieloides agudas, é necessário o transplante de medula óssea. Quando você não consegue a cura da doença, a remissão da doença com a quimioterapia, é indicado o transplante de medula óssea. E nesse transplante de medula óssea, só o parente pode doar? Não, é assim, o que tem que acontecer é que tem que ser idênticos. Para você ter um transplante de medula óssea, nós somos diferentes em tudo, mas nós temos o HLA, que é exame de histocompatibilidade, em que algumas pessoas são idênticas, né? Então, é possível que uma pessoa fora da sua família tenha o mesmo HLA que você. Então, aí é possível doação. Agora, evidentemente, é claro
que é mais provável você encontrar um doador na sua família, seja nos seus irmãos, tios e alguns parentes. Isso é o mais provável. A probabilidade é muito maior de ter um doador na família do que fora da família. Mas tem pessoas fora da família que têm um HLA compatível com o seu e que pode ser o doador de medula. Olha, eu já tive a oportunidade de entrevistar a doutora Débora Cabral, inclusive quero mandar um beijo para ela. E ela tem o banco de cordão umbilical, né, doutora? Muitas vezes no nascimento da criança, o médico tira ali uma partezinha do cordão umbilical. Se essa criança vir a ter no futuro uma leucemia, pode ser usado, né, doutora? Sim, a gente tem bancos de cordões umbilicais no país todo, da iniciativa privada, e tem também alguns bancos de cordão umbilical da rede pública, em alguns estados, São Paulo, Minas, estão desenvolvendo alguns projetos também para a região norte. Então, realmente, a criança nasce, você colhe aquelas células que são as células progenitoras que nós chamamos, essas células são armazenadas, congeladas, e caso essa pessoa que um dia teve seu cordão umbilical guardado tiver alguma doença genética ou mesmo uma leucemia, pode ser usada essas células. Mas hoje o que a gente mais tem, né, é a doação de medula mesmo, de irmãos para irmãos compatíveis e mesmo de outras pessoas que não são da família que têm a mesma compatibilidade e que podem doar a medula para esse transplante de medula. Por isso que a gente tem o REDOME, que é o Banco de Medula Óssea, é um banco nacional de medula óssea. Então, se eu quiser ou você quiser ser uma doadora de medula, você pode. Você procura, por exemplo, aqui em Manaus, Vemoan, o Serviço Social de Doadores, se cadastra, fala, olha, eu queria ser doadora de medula. Aí você vai lá, dá o seu nome, eles vão colher um examezinho que é simples, como um hemograma, vão fazer o seu teste de compatibilidade, seu HLA, e vão jogar num banco nacional. E ele fica lá. Se tiver alguma criança, algum adulto, alguém que precise de uma medula, que seja indicado ao transplante de medula, aí o médico dele joga lá também no banco. E se encontrar uma medula igual, eles vão te chamar para você ser doadora para aquele paciente. Tudo bem. Aí, se eu doar uma medula, for compatível com alguém, então, depois se acontecer, Deus livre, na minha família, eu posso também ser doadora de medula para aquele integrante da minha família? Pode, porque assim, a medula ela produz diariamente, né? Então não tem problema você. Agora é lógico, você tem que ter um espaço de tempo. E isso é muito raro também. Porque você encontrar pessoas idênticas a você é muito raro, né? Então é difícil acontece de uma pessoa doar 2 vezes para pessoas diferentes, mas é raro. No programa de hoje nós estamos conversando com uma hematologista esclarecendo várias dúvidas, a respeito das doenças do sangue. Você pode rever através do boraver.com.br e não só o Amazônia Mulher, como todos os outros do Amazonsat, viu? O Ildéia Galvão é a nossa entrevistada de hoje. E no segundo bloco, a gente terminou, doutora, falando um pouco sobre leucemia. E agora eu quero te perguntar se depois de todo esse tratamento, transplante de medula óssea, quais são as chances de cura? Então, assim, só com a quimioterapia, hoje, como já a medicina avançou muito no tratamento das doenças do sangue, a gente tem em torno de 40% a 50% das pessoas evoluem com uma cura e uma remissão da doença. Infelizmente, em torno de 50% faz uma remissão da doença, mas essa doença retorna por um período. Então, essas pessoas são candidatas a transplante. E dessas pessoas, pelo menos 25% podem ter a cura da leucemia. Então, assim, principalmente em adultos, né, adultos jovens e adultos, a gente ainda tem um número expressivo de pacientes que ainda não evoluem para a cura. Eles não controlam a doença, entram em remissão, essa doença pode retornar novamente, e aí o transplante tem sido, né, a última tentativa de resgate desses pacientes. Transplante é a última tentativa, né? Olha, agora nós vamos entrar no assunto de doação de sangue, que tem várias perguntas aqui dos internautas. Quem pode doar sangue? Então, quem pode doar sangue é todo indivíduo acima de 18 até 65 anos, que tem acima de 50 quilos, portando um documento de identidade. É muito importante que ele procure o hemocentro
Aqui no Amazonas, no caso, aqui em Manaus, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia, que fica ali ao lado da Arena da Amazônia, né? Tem também um posto de coleta na Maternidade Ana Braga, né? No horário de 7 da manhã às 18 horas. E o que é importante, Paula, as pessoas acham que tem que doar sangue em jejum. Não, não pode ser em jejum. Tem que ser alimentado, né? Tem que ter tomado um bom café da manhã, ter almoçado, para poder doar sangue. Não ter tido febre nos últimos 30 dias, né? Estar bem de saúde e chegando lá ele vai passar por uma avaliação, por uma entrevista, uma enfermeira, um médico vão avaliar as condições de saúde daquele momento, vão fazer algumas perguntas importantes sobre algumas doenças transmissíveis, por exemplo, hepatite. Então, por exemplo, também uma outra condição. Quem teve hepatite após os 10 anos de idade não pode doar sangue. Então, se você teve hepatite após os 10 anos de idade, você não pode doar. Mas você pode falar com o teu vizinho, com o teu irmão, um amigo seu e levá-lo para doar sangue. Pode doar medula, né, doutora? Então, medula pode... Não, também. Não, também porque também é transmissível pelo sangue, né? Então, assim... E basicamente são essas as condições. E o mais importante é você chegar lá e responder com sinceridade as perguntas que o médico e a enfermeira vão fazer. Sim. E o que eu acho que é importante falar, tem muitas pessoas que vão doar sangue porque acham que vão fazer um exame sorológico. Vou doar sangue porque eu quero saber se eu estou com hepatite C, se eu sou portador do vírus do HIV, e vão doar sangue para essa finalidade. E o importante mesmo é que você doando sangue, você doa a vida. E sua bolsa de sangue ajuda a salvar 4 pessoas, não é, doutora? Exatamente, Paula. Muito importante essa sua colocação, muito pertinente, assim, porque hoje a gente tem no estado do Amazonas instituições que fazem esses exames com uma verdadeira tranquilidade, como a Fundação de Medicina Tropical, que é referência nas doenças infecciosas. Então, ela faz o diagnóstico para hepatite B, C, sorologia para HIV. Nós temos pela Prefeitura os centros de testagem anônima, que se a pessoa está com alguma dúvida, que teve uma relação sexual sem preservativo, tem alguma coisa, está com alguma e quer fazer um teste sorológico para HIV, é só procurar o centro de testagem anônima. Então, isso é muito importante que você colocou. A doação de sangue é um ato para salvar vidas. Então, você vai doar aquele sangue para você ajudar uma criança que está com leucemia, um paciente que sofreu um acidente grave que precisa de repor o sangue que ele perdeu. Então, ao doar sangue, com todas essas condições que eu já falei, seja sempre muito franco e honesto nas perguntas que a enfermeira ou o médico vão fazer, para que você não tenha nenhum problema depois e a gente não corra o risco de transmitir nenhuma doença para você. Tem muita gente que fala assim, eu não posso doar sangue. A gente pergunta por quê? Porque eu já tive anemia, sou um pouco magrinha, assim, pálida, muito branca, eu não posso doar sangue. Não vai nem fazer o exame. Então, pensa, se eu for doar sangue, eu vou acabar todo o sangue do meu corpo e aí eu vou ter alguma doença. Isso é mito, né, doutora? Exatamente, até porque antes da pessoa doar, a gente faz o testezinho de anemia, né? O dedinho verifica. Então, se tiver, mesmo que você esteja com 50 quilos, 51, e não tiver com anemia, você pode doar, não tem problema. Até porque o sangue ele é reposto, né? O que a gente doa hoje, em 30 dias o organismo já recuperou a quantidade líquida, o número de células, todos normais. Tanto que mulher pode doar de 3 em 3 meses, até 3 vezes ao ano. E homem pode doar de 2 em 2 meses até 4 vezes ao ano, porque o sangue ele é produzido diariamente. Então, o sangue não vai acabar, muito pelo contrário. Quando a gente compartilha amor, quando a gente compartilha solidariedade, né, a gente vai ter muito mais sangue, muito mais amor para dar. Então, é importante que as pessoas realmente o sangue não acabe. E são só 450 ml. Doutora, pode ser diagnosticado alguma doença grave como HIV através de um simples exame de rotina? Uma pergunta da internet. Não, o simples exame de rotina no hemograma não é possível detectar algum tipo de virose, principalmente HIV. Tem que fazer o exame específico, né? O teste de HIV-1 Doutora, para finalizar o nosso programa, eu queria lhe agradecer muito. Eu sei que a sua agenda aí é lotada de compromissos e a senhora pôde estar com a gente hoje aqui nessa tarde. Muito obrigada por estar esclarecendo essas dúvidas a todas as nossas telespectadores, a todo mundo que nos assiste, viu? Ok, a gente é que agradece. Boa tarde a todos e até a próxima. A gente fica à disposição. Por favor, seja bem-vinda sempre, viu? Quero agradecer a vocês de casa pela companhia, pela audiência. Quero agradecer também a vocês, internautas, que
mandam lá para o nosso Facebook, para o nosso e-mail, as perguntas que vocês querem fazer para o profissional que vem até o Amazônia Mulher. Quero, inclusive, agora mandar um beijo especial para o Sobrinhanor, para o Duste, que não perdem um Amazônia Mulher, viu? São telespectadores assíduos, viu? Quero agradecer também a Capital Rossi, ao estande decorado do Reserva Inglesa, que sempre estão aqui dando essa força para nós do Amazônia Mulher. Beijão para vocês, eu vou continuar aqui tomando meu cafezinho com a minha entrevistada de hoje. Tchauzinho.